Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando aqui no chat. Boa tarde a todos e todas que estão presentes aqui, fora. Deixa aqui que o meu diretor de programa está ao centro para participar com vocês. Esse é um momento muito especial para todos nós, que estamos aqui reunidos presencialmente, online, para a gente celebrar o trabalho e a alegria de viver a nossa querida Elizabeth, né? Que passou tão rápido por todos nós e deixou tantas lembranças, com tanto carinho, né? A sua alegria de viver, que é a maior lição que ela deixou para todos nós dentro do curso de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica. Então, para a gente iniciar esse momento dessa banca, eu vou apresentar os membros que a compõem. Então, o nosso membro externo é a professora doutora Aline Bajara da Silva Gonçalves, né, que infelizmente não pode estar com a gente presencialmente. Ela é doutora em História Social do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural, no Rio de Janeiro, mestra em Estudos de Linguagens, especialista em História e Cultura Brasileira e graduada em Licenciatura Plena em História. É formadora na AMIM Consultoria Antirracista, onde realiza, além de treinamento, gestão de projetos e formação de liderança com uma perspectiva antirracista. É microempreendedora individual na Umoja Ensino e Consultoria, onde realiza a prestação de serviços de mentoria, consultoria e produção cultural. Tem vasta experiência na docência, tanto no ensino superior quanto no ensino fundamental 2 e média. No que diz respeito à trajetória de pesquisa, a professora doutora Aline é membro dos grupos de pesquisa, Núcleo de Estudos da Política Histórica e Social e do Grupo de Estudos Fundos do Trabalho e Pós-Abolição, ambos vinculados à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela também é vice-coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos e do Espaço Atlântico. A professora Aline também foi docente substituta do campus 13 da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e é autora do livro Luiz Marim, Uma Rainha Africana no Brasil, e da revista Luiz Marim, A Guerreira dos Malês, ambos publicados pelo SEAP do Rio de Janeiro. Ela idealizou o periódico Fala Pretos, Nossa Voz Ecoa, e tem artigos publicados em livros, revistas, jornais e eventos da área de História e Literatura. Seus temas de interesse são as relações étnico-raciais de gênero, estudos afro-latinos americanos, a Lei 10.639 de 2003, racismo e antirracismo no Brasil, escravidão no século XIX, emancipação e pós-abolição na América Latina. Embora não esteja presente, ela mandou uma contribuição em áudio que nós ouviremos depois. Ela está online? Acompanhando a gente aqui no chat? Oi, professora, obrigada pela sua participação. Eu não sabia que já estava conectada aqui com a gente. Bom, como membro interno, nós temos a participação da professora doutora Joana Fidelis Paixão. A professora Joana é pós-doutora pela Universidade Federal da Bahia, pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, pelo Laboratório de Ensino, Filosofia e História da Biologia. É doutora em Geologia, com áreas de concentração em Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar pela UFBA, mestra em Ecologia e Biomonitoramento pela UFBA. É bacharel em Ciências Biológicas, Ecologia e Recursos Ambientais pela UFBA. Tem experiência na área de meio ambiente e ecologia, com ênfase em ecologia aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: recursos hídricos, resíduos sólidos, ecotoxicologia e biomonitoramento. A professora Joana tem experiência em docência de disciplinas relacionadas ao meio ambiente, ecologia, saúde, meio ambiente, educação ambiental, estudo de impacto ambiental, gestão ambiental, agroecologia, tratamentos de poluentes e outros, como consultora em projetos ambientais e em pesquisa. Também ocupou o cargo de analista de processos tecnológicos 2, da área de meio ambiente do Senai da Bahia, e foi consultora do Instituto de Gestão das Águas e Clima, antiga Superintendência de Recursos Hídricos do Estado da Bahia. Foi pesquisadora bolsista do CNPq da FADESP nas modalidades Desenvolvimento Tecnológico e Industrial, nas categorias F e H, e Inovação Tecnológica, respectivamente.
Foi premiado em segundo lugar na categoria graduado, na 22ª edição do Prêmio Jovem Cientista, Gestão Sustentável da Biodiversidade, Desafio do Milênio, em 2006, uma das premiações mais importantes do gênero na América Latina. Entre 2008 e 2010, foi coordenadora do programa Monitora do SENAI, Programa de Monitoramento das Bacias Hidrográficas do Estado da Bahia, Programa do Governo da Bahia, coordenado e executado pelo Instituto de Gestão das Águas e Clima, em parceria com o SENAI, Unidade CETIND, acho que assim se pronuncia TINT. Foi docente da Faculdade de Tecnologia do SENAI CETIND, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Centro de Tecnologias Pedro Ribeiro, e da FAMEC, Faculdade Metropolitana de Camaçari. Foi representante do SENAI CETIND no Grupo de Recursos Hídricos da Delegação da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, para a Conferência da Indústria e do Ambiente. Foi revisora de artigos submetidos a periódicos internacionais bem conceituados, a exemplo das revistas, se eu pronunciar errado, me perdoe, Marine Evolution Buddy e Expedition, eu não consegui ler não, trabalhando nos bens fica difícil, me perdoe. Atuou como pesquisadora visitante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no projeto diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos no Brasil, apoio técnico para a elaboração da proposta preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e compõe o subprograma de pesquisa para o desenvolvimento nacional do Programa de Mobilização da Competência Nacional para Estudos sobre Desenvolvimento. Ocupa um cargo efetivo de professora de meio ambiente para o ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Baiano, campus de Campinas. Foi membro da Câmara Básica de Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESP, na área interdisciplinar, com mandato de março de 2013 a dezembro de 2014, e da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, na gestão de 2014 a 2015. Que é vinculado à Secretaria Executiva dos Colegiados Ambientais e à Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia. Foi coordenadora de pesquisa do IFBAE do Campus Catu e também coordenadora geral de programas e projetos de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFBAE. Foi docente do mestrado profissional em Educação Profissional Tecnológica em rede nacional, o PPT, reconhecido pela coordenação do aperfeiçoamento de nível de superior da CAPES, através da instituição associada Instituto Federal Baiano no Campus Catu. E é estudante de Direito da Universidade de Salvador, então só dá tempo para isso. João, muito obrigada pela sua participação, a gente espera que você suba daqui e um pouco lugar na mesa. E agora, a gente com o próximo membro interno, Rafael Rosa da Rocha, professor Dr. Rafael Rosa da Rocha, possui doutorado em História Social pela Universidade Federal da Bahia, de 2020, e mestrado em História Social pela mesma universidade, né, em 2015. E graduação em Licenciatura Plena em História pela Universidade do Estado da Bahia, de 2012. Realizou o estágio pós-doutoral na Universidade Federal da Bahia e concluiu em 2023. Ocupa o cargo público de técnico educacionais do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano, onde também é membro do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Popularização das Ciências, o GTEC do Campus Catu. Atualmente, realiza estágio pós-doutoral na Universidade Federal da Bahia e desenvolve pesquisas relacionadas a práticas alternativas de cura, relação entre ciência e magia, liberdade profissional e relações étnico-raciais e direito publicano. Ainda no eixo temático das práticas curativas, interessa-se pela sugestão da hipnose e como os médicos europeus manipulavam essas noções. Professor Rafael, agradecemos a sua participação e pedimos que você suba aqui para compor a mesa com a gente. E para dar início, então, a nossa apresentação, as discussões, eu convido aqui a mesa, né? Não vou fazer a longa apresentação, porque acho que dispensa, não precisa, o professor Dr. Marcelo Souza, orientador do projeto que foi desenvolvido pela Edifente. Marcelo, muito obrigada. Agora vamos para você. Boa noite, quer dizer, boa tarde a todos e todas, os colegas que estão online, e a família do Dileide, a banca, é um momento de alegria para a gente.
Hoje é um dia especial para todos nós, né? Um dia que se encerra o ciclo, e um dia também, não é um dia formal, né? Nem um dia de banca de examinação tradicional, como nós estamos acostumados, né, colegas? É um dia de render tributos à memória da nossa estudante Edneide, nossa amiga Edneide. É um dia para a gente se alegrar, né? Porque encerra-se um ciclo e garante-se oficialmente um título de mestre para uma professora que já tinha mestrado na prática há muitos anos. E uma pessoa também que nos brindou, né, com sua experiência, com seu carisma, com seus sorrisos quase que intermináveis, né? E coube a mim essa tarefa de estar aqui hoje por ela e para ela, para defender o que virou o nosso trabalho, não é, Paty? Né? Há um trabalho a 6 mãos, né? Que começou com a Edneide e que terminou comigo e com Paty, que é a co-orientadora. Eu queria pedir para a Carlos passar o slide para a gente começar a apresentação. Pode colocar logo lá no início. O slide está todo colorido, eu acho que ele ia querer sim. Então, todas as escolhas que eu fiz, foi assim, imaginando como é que ela gostaria que fosse feito, né? E o título da dissertação, da pesquisa, na cozinha também se inicia a história, frequência didática para o ensino de história no curso técnico de gastronomia, planeja a estudante Edneide Maria dos Santos, representado aqui pelo seu orientador, o professor Marcelo. Pode passar. Tem o tracinho aqui. Não fiz isso, né? Eu sou todo atrapalhado, né? As pessoas me conhecem. Tem um negócio ali amarrado. Não, menino. A banca já foi apresentada. Eu coloquei uma acarajé lá da banca. A professora Joana foi a primeira orientadora da Eli aqui. Ela não podia deixar de estar na banca. Na verdade, a gente já tinha prometido, eu e a Eli, né? A gente tinha acertado nós três, e a professora Joana estaria na banca. A professora Patrícia, ela não pode praticamente de banca nenhuma minha. Eu acho que ela, se ela quiser, também ela não vai conseguir fugir. O professor Rafael estava na qualificação, né? No exame de qualificação ainda, com presença física da Eli. Eu falo presença física porque eu acredito que ela está aqui conosco nesse momento. E esse que vos falo. Então, o primeiro slide que eu coloquei, intitulei As Muitas Dificuldades no Caminho. A foto que está ali sou eu e ali, numa das nossas orientações presenciais semanais que se faziam às quintas-feiras pela manhã. Como é que eu passei a ser orientador de Eli? Ela era orientada da professora Joana, e a professora Joana, logo no início da orientação, estava num momento de dificuldades, e ali acabou apresentando o projeto dela sem a devida orientação da professora Joana. Né, que naquele momento não podia ir tudo, mas a guerrilha foi e tentou apresentar. Eu, assim, com muito carinho, acabei com o projeto de... Acabei, disse que estava com muitos problemas e tinha que refazer e tal. Depois que acabou essa pré-banca, né, os estudantes que estão aqui presentes, eles sabem do que a gente está falando, acontece na disciplina metodologia e seminário, nas disciplinas. Aí eu fiz essa menina ficar com ódio de mim para o resto da eternidade, porque eu acabei com o projeto dela. E estava realmente cheio de problemas. Mas ela chegou para mim depois que essa pessoa precisa da sua ajuda. E eu vou conversar com a professora Joana para você ser o meu orientador. O senhor tem esse desejo? Eu fiquei surpreso com aquilo. Eu digo, nossa, né? Eu preciso de você, professor. Aí eu fiz, olha, conversa com o Jô. Se o Jô permitir, eu oriento. Só que eu e o Jô fomos parceiros já também de longa data, né? E aí o Jô falou, ó, você pode orientar e vai ser um prazer. E aí começamos a orientar
o trabalho, eu falei, João, vai ter que ser presencial. Por quê? Porque a Alice se formou em 1992, no momento em que as faculdades de educação formavam professores só para a sala de aula, não formavam para a pesquisa. Então, ela não fez iniciação científica ainda. João lembra, né? Não foi, João? Então, ela vai ter que fazer iniciação científica aqui no Machado. E, para mim, foi um desafio que eu até dizia para João, não sei se eu vou conseguir, porque eu sou especialista em iniciar cientificamente jovem. Então, eu nunca tinha iniciado nem pessoas da idade de ali e nunca iniciei crianças. Então, para mim, é uma tentativa primeira, ela é a minha primeira orientando que eu vou tentar iniciar já numa fase, já numa fase de idade já considerada avançada. E aí, ali vinha toda quinta-feira para cá. Era muito interessante, porque tinha quinta que tinha jambo, tinha quinta que tinha pinha, tinha quinta que ela trazia uva de galinha para mim, tudo de presente. Ali na foto, vocês podem ver que ela trouxe, foi antes do Natal do ano passado, se não me engano. Ela trouxe um vinho, aí tem uma tacinha, não sei se dá para ver, e tem um panetone. Inclusive, meus orientandos que estão presentes, se eu não posso dizer isso, sigam o exemplo dela e tragam presentes para mim, eu não ligo. Viu, Jonas? Eu não ligo. E nesses encontros da quinta-feira, a gente, era um trabalho árduo, viu? Era um trabalho árduo, e ali ela foi guerreira. Eu não queria romantizar, mas não tem como não romantizar o que foi verdade. Jô está aqui, Paty está aqui, acho que até o Rafa já chegou a ver, né? A gente sentava ali na sala do mestrado, e era pauleira, e ali ela tão guerreira, que ela teve uma dificuldade com cópia que foi considerada plágio, e ela fez um curso de plágio e autoplágio, porque ela queria se apropriar do tema. Sabe? Eu achei, e ainda acho, eu fico arrepiado, porque eu achava ela impressionante. A garra dela. Então, assim, ela não desistia, não se desanimava, não. Era um negócio incrível. Né? E o projeto que iniciou com o Jô, ainda com o Jô, naufragou, e a gente criou um outro projeto, e era na mesma pique. Sabe? E eu vou conseguir. E aí eu sentei com ela, fiz uma tempestade de ideias, que é o que eu faço com meus alunos que estão no estágio inicial. E assim, a gente vai sair daqui e ali com uma ideia que lhe seja sua, seja realmente sua. E aí eu tive a ideia, você já deu aula para ele? Ela falou, não, dei aula para ele há vários anos. E aí, pela questão da própria faixa etária dela, eu achei que ela iria se identificar fazendo uma aplicação de atividade no EJA. Ela adorou. Aí, quando eu falei a ela que o curso de técnico daqui era de gastronomia, aí ela gostou mais ainda. Aí, tomamos para estudar, e a gente teve a ideia de pesquisar se existiam materiais didáticos para os técnicos de gastronomia e de montar uma proposta que ela queria que fosse um SD, uma sequência didática, e ela queria que utilizasse metodologias ativas. Olha, aí tem que passar aqui. Aí eu chamei da dissertação, as partes técnicas eu não vou me ater muito, né? Mas a gente utilizou da fundamentação teórica. O EJA na educação profissional e tecnológica e o ensino de história no COEJA. Então, foram as nossas, digamos assim, nossas duas categorias principais. Na metodologia, com a ajuda firme, forte e operante da Patrícia, pesquisa bibliográfica, que é a especialidade da Patrícia, não é minha, e técnica em análise dos dados foi a TD, análise textual discursiva. A gente fez um trabalho árduo e começou com ali. Ela fez esse trabalho mais pesado de fazer uma seleção numa plataforma do Prof. História, que é um mestrado profissional em História em rede nacional, para pesquisar quais eram os materiais didáticos que já tinham sido desenvolvidos que atendiam à educação profissional e tecnológica. E aí, desse material, a gente selecionou uma quantidade que eu vou dizer ali mais à frente, para poder analisar. Análise dos resultados dessas dissertações, que foi feita a partir da TD, e a sequencialidade que foi o produto educacional resultante. Essa é a estrutura. Claro que com a introdução e a conclusão, né? Bom, então, qual a contextualização? Não, você não. Eu não? Ah, sim. Bom, eu botei um prato de comida ali, porque vocês já devem ter percebido que a gente estudou educação de jovens e adultos, ensino de história na educação de jovens e adultos e cursos técnicos em gastronomia. Né? Então, a gente queria, a todo momento, fazer a articulação entre a experiência dessas senhoras, que são a maioria dos estudantes do curso técnico em gastronomia, são senhoras,
né, em idades bem próximas à idade de ali. Na turma que eu peguei para fazer a imersão, não tinha homem e não tinha mulheres jovens. Não tinha mulheres acima de 40 anos, né? Mulheres com 60 anos, e eram 10 estudantes que eu fiz a imersão. Foi ali, professora Leiva. Oi, gente, prazer estar aqui. Obrigada, Marcelo, por mandar o link. Tá bom, Aline. Vou voltar a apresentar porque deu um erro. Né? Certo. Carlos está voltando a apresentar porque deu na tela. Sim, mas aí, enquanto o Carlos está colocando, então, qual é o nosso contexto? Nosso contexto é o cenário de exclusão que viveu e vivem os estudantes e também, por que não dizer, os professores do EJA. Né? São sujeitos que têm os seus direitos negados ou que são excluídos desde a mais tenra infância e que chegam à fase adulta, né? e até a fase de idade mais avançada, sem ter a escolaridade garantida, a escolaridade essa que é um direito fundamental de qualquer cidadão. Então, o PROEJA é uma forma do governo, do Estado brasileiro, de tentar reparar essa negação que foi dada a esses estudantes, a esses sujeitos, negação de direitos, e munir também de uma formação profissional. Né? Então, o PROEJA oferece ensino médio integrado, né, para esses jovens e para esses adultos. Né? Mas esses indivíduos, eles, na sua maior parte, ainda têm que estudar com todas as dificuldades de horário, de transporte, muitas vezes até de alimentação, a depender da instituição, e também com a dificuldade de materiais didáticos específicos para isso. Foi esse foco que ele pegou. Ela sabia disso, porque na EJA, que é na educação de jovens e adultos normal, sem ser profissional, também tem esse problema, e eu, conversando com ela, ela falou, eu só tenho esse problema também. Tem, como professores nós temos, mas a gente tem que provar que esse problema existe do ponto de vista acadêmico. Né? Bom, aí está uma foto de uma aula prática que eu botei só para ilustrar, de estudantes, para vocês verem mais ou menos com a idade. Nos cursos técnicos, no curso técnico de gastronomia, não, eu tenho muito orgulho de dizer que os estudantes estudam assim também. Né? Tem laboratórios de culinária, gastronomia, tem muita aula prática, tem muita aula experimental, mas tem também aula de história. Só que a aula de história, pelo menos a aula de história que eu e ele estávamos propondo, não é teórica, também envolve gastronomia, também envolve comida, também envolve cozinha. Bom, e o objetivo geral, o objetivo geral não é a coxinha não, viu, gente? Pelo amor de Deus. É compreender a coxinha da nação lá atrás. Compreender a ciência didática como uma ciência didática que pode contribuir para os processos de ensino de história no PROEJA. A nossa metodologia, que eu já antecipei ali, pesquisa bibliográfica, a gente pesquisou as dissertações de Prof. História, que é no Programa Nacional de Universidades em Ensino de História, e após a limpeza dos dados, a gente coletou sete dissertações. Nós constatamos que existe pouco ou quase nenhum material didático produzido para os cursos de PROEJA no Brasil, e a nossa intenção é contribuir para tentar resolver esse problema de alguma medida através da proposição de uma sequência didática para os cursos técnicos de cozinha. Ali está a capa da nossa sequência didática, que ficou muito linda, logo a gente vai publicar. Né? O título é Na Cozinha Também se ensina história, essa aqui da dissertação também, só que 2 pontos bem o recorte da sequência. História da cozinha brasileira no período colonial. A imersão foi feita no 4º período do curso técnico de gastronomia do nosso campus, né? E focava basicamente no período da história do Brasil, no período colonial, mas articulando a cozinha, a formação do Brasil com a questão da gastronomia. Bom, aí a estrutura, não vou me entender muito, mas os teóricos na produção na construção de produtos educacionais, eles estipulam que a gente deve passar por essas etapas para construir um produto educacional
que tenha a validade técnica. Então, desde a análise do público-alvo que a gente fez, e no nosso caso aqui, a análise do público-alvo, por incrível que pareça, não são os estudantes do ProEid, são os professores do ProEid, porque essa capacidade ela é direcionada para que o professor a utilize na sala de aula. Então, são os professores que são avaliados, que avaliam esse produto didático. Né? Nós acreditamos que se ele estivesse no doutorado, ela ia querer aplicar e ia saber como é que esse produto ele pudesse ser efetivo ou não entre os estudantes. O desenho, a formulação dos objetivos que eu vou mostrar daqui a pouco, seleção e organização dos conteúdos, aí passa pelo desenvolvimento e a prototipação, no final, a avaliação e validação do produto, que foi feito com 10 professores de história daquele campo. Aí, da estrutura da nossa sequência didática, tem os conteúdos, conceitos fundamentais, objetivos das aulas, atividades prévias, metodologia e estratégias, recursos e referências. O que é que a gente tentou? A gente tentou fazer da aula de história, propor, a partir da pesquisa, que os estudantes pesquisassem a culinária, tanto familiar quanto a culinária brasileira. Então, existem atividades dentro dessa possibilidade que são voltadas para a própria pesquisa do estudante. Só para você ter uma ideia, na imersão, eu propus aos estudantes o seguinte, logo no primeiro dia de aula, na semana que vem, eu quero que vocês, em grupo, em dupla ou em trio, tragam um prato que, para vocês, tem o sabor do Brasil. Paty riu, porque ela sabe que eu trouxe. Porque o professor também trouxe. Eu trouxe foi um mousse de caipirinha. Engraçado, não contei isso em ata, mas tem uma aluna que é evangélica que ficou bêbada porque tomou mousse, e aí eu tive que explicar para ela que eu fiz a efusão e o álcool é vaporoso. Mas foi engraçado. Foi engraçado. Mas, assim, muitos trouxeram um bolo de empim, sabe? Trouxeram um mucunzá, porque assim estava aberto para que elas pensassem o que seria o sabor do Brasil na concepção delas e fizessem. Aí a gente fez a mesa, aí elas explicaram, aí eu também expliquei porque eu achava que era o sabor do Brasil meu prato, e a aula foi isso, depois a gente comeu, essa foi a parte melhor, inclusive. E a gente tem na sequência, e eu também fiz isso na imersão, com as estudantes, a proposição de que, no decorrer do semestre, elas fossem pesquisando pratos que estivessem ligados a contribuições de indígenas, africanos e portugueses, que seriam as três matrizes principais da formação colonial brasileira, e elas fossem pesquisando, e através desse trabalho de pesquisa, na culminância, a gente fez um outro banquete, né, que era um banquete sobre culinária brasileira, a partir dessas matrizes formadoras indígenas, africanos e portugueses. Na imersão, deu muito certo. Então, a gente levou para essa sequência didática e a culminância dessa sequência didática. As metodologias que a gente utiliza aí, a gente utiliza desde a sala de aula invertida, que era uma proposta inicial da Eli, que ela existia, que se deveria ter, até a educação pela pesquisa, que era uma coisa que eu queria que ela colocasse, porque é de minha expertise de trabalho, e ela gostou. Então, acho que se ela estivesse aqui, ela gostaria muito do produto. Bom, então, a avaliação da SD, a SD analisada apresenta uma proposta de aprendizagem bastante significativa, tendo em vista que não se limita a abordar grandes temas da historiografia brasileira dentro do chamado Brasil Colônia, utilizando-se da bibliografia e recursos didáticos, já parcialmente produzidos e selecionados pelos docentes da disciplina. Pelo contrário, a ECD inova a incentivar os alunos a levarem para a sala de aula, mesmo que através de outras produções, como vídeos e recortes de jornais, receitas de comida, as suas perspectivas sobre o tema abordado aí ao professor B1, docente 1, que relatou isso. Né? Foram 7 professores e a gente fez análise dos dados a partir da técnica de análise do conteúdo de guardão. A SD está em plena sintonia com a perspectiva do presente documento, base do ProEja, e com os sujeitos que constituem os técnicos de gastronomia e padrão Satur. Pode ser ainda contextualizada, uma vez que se debruça sobre os conteúdos de história e interface com os eixos centrais do curso, que é justamente a questão da gastronomia. Foi uma delícia para esse viu? Foi uma delícia. Foi muito legal. A gente não aplicou, mas eu escolhi a técnica da imersão, para poder montar a SD, várias das atividades que estão propostas no produto final,
foram realizadas com os alunos, mas não articulados ainda na época desse tempo. Porque é o que a gente queria? Queria ver quais atividades ficavam melhor para a gente poder montar um itinerário. Então, de certa forma, a sequência, em quase a sua totalidade, acabou sendo aplicada. Mas a nossa ideia era, inicialmente, fazer a imersão e os professores fazerem a avaliação. Considerações finais. Há o afrontamento de ausência de estudos sobre o Proeja, nessa modalidade de ensino para a nossa população brasileira e a apresentação da SD desenvolvida para atender necessidades de ensino de história para estes alunos. Aí agora, Dani. Agora chegou o momento final da apresentação. Essa dedicatória que a gente deixa no final não foi escrita por mim. Por incrível que pareça, foi escrita por ele. E, assim, parece um jargão que eu vou dizer, mas parece até que ela sabia o que aconteceria. Dani, sabia disso, Dani? Eu li que tem lá em casa não presta. Ah, tá. Então, eu achei tão representativo que eu disse, eu não vou fazer a minha dedicatória, porque o trabalho nem é meu, vou fazer já ali. Ela que deixou escrito que eu sou bicha de jeito, não, sou doido. Então, ela disse assim, dedico esse trabalho à minha mãe, Dona Helena, memória, mulher guerreira, lavadeira, incentivadora de todas as minhas iniciativas, e quando recebi o resultado de direção do mestrado, ficou muito feliz. Porém, a camada acabou nos deixando e foi me olhar de longe em forma de estrelinha lá do final. Ali deve estar com ela agora. A minha família, na pessoa do meu pai, mestre de obras, aposentado, ouvinte das minhas produções textuais, aos meus irmãos e cunhadas que constituem a outra parte da minha extensão de família, um porto seguro que sempre me acolhe, vibra com as minhas conquistas, sempre me confortando nos momentos. Em especial, minha filha Bequerela e a meu genro Joselito, sempre colaborando para a concretização do meu sonho. Aos meus netos, estão aqui também, a Clara, Lara e Henrique, razão do meu viver, por tornar os meus dias mais bonitos, cheios de vida. Dedico aos estudantes que quiserem fazer parte da minha história de vida. Muitos deles eu vi lá no sepultamento, no velório. Inclusive, a EJA, eu percebi isso, muitos estudantes do EJA. A maioria, né? Eu vi. E uma grande parte dos alunos dela, de lá, são meus alunos técnicos. Fizeram parte da minha história de vida e que me inspiram a trabalhar na educação cada vez mais. Em especial os estudantes da EJA, do Colégio Estadual de Alagoinhas, local onde leciono atualmente, todas as instituições de ensino público deste país. Dedico também às pessoas que contribuem de forma direta ou indireta para a minha chegada e permanência no PPP. Aos meus amigos sempre atentos e prontos a me fortalecer, incentivar e continuar com a jornada, bem como aos meus colegas de trabalho, em especial a doutoranda Adriana da Costa Neves, parceria forte, ouvinte atenta e, acima de tudo, irmã que a vida me deu. Aos meus colegas de turma do PPP, de Bahia do Campos Catu, do Mato Grosso do Sul. Estou registrando que ela veio para a aula inaugural da turma 2023 e salvou todos os estudantes da turma 2023. E deu conselhos também para os estudantes. Cara, não é brincadeira não, viu? Eles muito me ensinaram, ajudaram e contribuíram para o sucesso dessa pesquisa. Nos agradecimentos, agora, depois da dedicatória, os agradecimentos. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus por guiar-me em todos os momentos, dando-me a permissão para a realização deste projeto tão sonhado. A minha filha, pelo apoio e presença, em todos os momentos felizes ou difíceis. Obrigada por acreditar e sempre me motivar a seguir em frente. Também os meus netos, Ana, Lara e Irene. Meu amor por vocês é imensurável e incondicional. Aos meus pais, Tiago e Helena, memória, e a minha família como um todo sinônimo de fortaleza e união. É muito bom saber que posso contar com todos vocês em qualquer situação. O auxílio e apoio de vocês foram fundamentais para dar continuidade à presença e perseverança quando tudo parecia impossível, como vocês. Aos meus colegas de trabalho, do Colégio Pedro Seixas e Catu. Ele falou no Catu, foi? Foi, primeiro solo.
Nossa, eu não sabia. Colégio Estadual Polivalente, Alagoinhas, Colégio Professor Carlos Rosa, Alagoinhas, eu lembrei de todo mundo. Colégio da Polícia Militar, Professor Carlos Rosa, Alagoinhas, e ao Colégio Estadual de Alagoinhas. Ao Instituto Federal Baiano de Campos Catu e ao PFT pela oportunidade de entrar no mestrado. E em especial ao professor Davi, está de férias, que me acolheu maravilhosamente na minha chegada, ainda que pela internet em tempos de pandemia. Ao meu orientador, o professor Marcelo Souza Oliveira, pessoa magnífica, que me deu todas as oportunidades para concretizar esse trabalho. Obrigado pela confiança, escuta atenta, carinho, compreensão, paciência e, sobretudo, pelo incentivo diante dos vários momentos de turbulências e recomeços ocorridos durante a caminhada do curso. Agradeço principalmente a todos os ensinamentos compartilhados de forma admirável, com fala clara e concisa, para chegarmos ao momento atual de concretização do sonho do início do curso. Muito obrigado por tudo. Aos meus colegas e amigos de caminhada do FPT, em especial Exani, Fábio, Graciene, Honorato, Jussiene, Larissa, Márcio, Milena, Silvana, Vianney, Monique e Márcio, sempre ajudando uns aos outros, com palavras de carinho e conforto, troca de experiências com contribuições relevantes durante tudo. Obrigado a todos os professores da disciplina, regulares e eletivas, responsáveis em manter acesa a chama para a finalização do curso. A todos que contribuíram para a realização deste trabalho. Os agradecimentos de Ali, e agora fica a nossa homenagem a ela. Obrigado. Sim, coloca o vídeo. Bom, agora, dando continuidade, a gente olha aqui mais ao centro da mesa, né? Para passar a palavra para a professora. Primeiro, a gente tem o áudio da professora Aline, né? Professora Aline, consegue falar para a gente, professora? Consigo sim, consigo falar daqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Já posso começar, então? Isso, por favor.
Oi, gente, boa tarde a todo mundo que está aqui presente. Infelizmente, eu não pude estar aí porque eu estou doente, eu estou passando por uma semana um pouco difícil, mas fiquei muito feliz que vocês conseguiram organizar essa transmissão e que eu vou conseguir estar presente mesmo de longe. Eu preparei um parecer para ler e eu vou fazer a leitura daqui. Tá todo mundo ouvindo direitinho aí, né? Sim, estamos. Pronto, vou começar a ler aqui o documento. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao professor Marcelo pelo convite para fazer parte desse momento que é tão especial e importante de celebração a Elidineide Maria dos Santos. Eu fiquei muito emocionada com o convite e com o contexto que o motivou. De certo, é uma banca que evoca sentimentos profundos e contraditórios, que vão desde o pesar pela perda e pela ausência física de uma pessoa tão amada e querida, a alegria de celebrar sua conquista e honrar sua trajetória. Eu inicio esse parecer motivada pelo desejo de não trazer aqui uma avaliação convencional, corriqueira e técnica de uma pesquisa de mestrado, mas, e principalmente, pela reflexão da nossa própria prática como corpo docente no espaço acadêmico e como avaliadoras e avaliadores de pesquisas em cursos de pós-graduação, como esse. Eu não conheço a Ligineide pessoalmente, mas fui apresentada a ela há alguns dias pela memória afetuosa e saudosa do professor Marcelo, e pela sua breve escrita de si, nessa dedicatória e nos agradecimentos da sua dissertação. Estes são dois elementos que, comumente, a gente não dá muita atenção em momentos como esse de defesa, dada a nossa agitação e ansiedade em conhecer o objeto da pesquisa, para além do sujeito que a planejou e que a tornou possível. Nesse trabalho que ora avalio, a dedicatória e os agradecimentos me inspiraram a trocar uma ideia com a autora, a escutá-la, antes de adentrar o seu texto. Eu conheci nessas linhas uma mulher negra, professora, pesquisadora, que foi filha, que foi mãe, que foi avó, uma mulher que, como muitas das nossas ancestrais negras, viu no acesso à educação um lugar de resistência e de possibilidades, e que não se aquietou até conquistar o que parecia impossível para uma filha de lavadeira e de um mestre de obras. Eligineide me disse, em seu breve escrito, à distância e inconsciente, que o mestrado foi um presente de honra à memória da sua mãe, à vida do seu pai, e uma conquista de muitas mãos, tecida e incentivada pelo amor compartilhado com a sua filha, com o seu genro, com as suas netas, com o seu neto, e com cada colega e cada estudante que passou por uma sala de aula. A avaliação dessa pesquisa, especialmente no mestrado profissional, que tem como foco a busca por estratégias de transformação do espaço da sala de aula e de reconfiguração de narrativas que remetem à contestação de histórias únicas, é, para além de um rito acadêmico, a reconquista de um paraíso, como afirmou a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Para além de demarcar um lugar como pesquisadora, Elidineide nos inspirou a transformar esse processo num momento potente de realização de uma conquista, que ainda é o desafio para muitas mulheres negras como ela, como eu, como tantas de nós, muitas vezes silenciadas pela academia. Então, antes de iniciar as observações sobre o trabalho, a partir do texto que nos foi apresentado, eu reforço aqui a minha saudação em memória da Lidineide Maria dos Santos, que tanto me inspirou a partir da sua escrita, especialmente pela coragem de se permitir ser uma pesquisadora negra, mãe, nordestina, que se manteve firme diante de adversidades estruturais impostas por essa sociedade racista que a gente vive. Eu desejo profundamente que essa investigação possa ser impulsionada por outras pesquisadoras da educação, como um potente elemento de enfrentamento ao racismo em sala de aula e fora dela. O tema que se faz objeto dessa pesquisa
aponta para um caminho muito importante no que diz respeito à compreensão das práticas antirracistas na educação. Como bem lembrou a Elidineide na introdução do seu trabalho, a atuação docente carece de interação e empatia com os estudantes. Diálogo, cuidado e afeto são ingredientes que precisam estar presentes na mesa quando nos propomos ao desafio de lecionar. Muito amparada na perspectiva educacional de Paulo Freire, Elidineide trazia também, nas entrelinhas da sua escrita, um modelo transgressor e contra-hegemônico, característico da pedagogia proposta por Bell Hooks, admiradora de Freire, e que ampliou a percepção das suas ideias no que diz respeito ao olhar interseccional. Reconhecendo as potencialidades da educação de jovens e adultos e o protagonismo daqueles sujeitos oriundos da classe trabalhadora e que tiveram como suas histórias de vida, seus direitos negligenciados pelo Estado, como ela mesma sinalizou, ela propôs sua pesquisa e produção de sequência didática capaz de ter os nossos olhos e nos alimentar de amor, de conhecimento histórico e boas perspectivas para a educação e sua conexão com os conhecimentos ancestrais. Ao trazer para a superfície e potencializar os saberes construídos na cozinha, a pesquisa de Elidineide reforçou uma reflexão que eu tenho sido muito convocada a fazer a partir de uma experiência pessoal que eu vou contar a vocês. A minha sogra cozinheira é uma mulher preta periférica, do Nordeste de Aparecida, que não teve acesso à educação formal em idade adequada, especialmente pelas necessidades postas pela interseccionalidade através e a obrigação de ser provedora de uma família para as famílias humanas que foram deixadas pelo abandono desse companheiro, que é pai das filhas. Foi a partir dos saberes produzidos na sua cozinha e na cozinha de Branco que ela alimentou a sua família e transmitiu as coisas que ela sabia a caçula, que é minha companheira, e que assim como a mãe se dedicou à cozinha, embora em outra perspectiva. Karine, que é a companheira e filha dela, se graduou em economia na Faculdade de Barbosa, a partir de uma professora, se tornou chefe a partir desse período nível superior. Mas a graduação, entretanto, lhe revelou como um aprendizado de casa, naquela coisa que trazia os saberes ancestrais, era silenciado e subestimado pelo idioma francês e pela teoria eurocentrada, que pautou a formação naqueles anos de faculdade. A cozinha de Branco se fazia presente quando o saber usava se tornar conhecimento. Como resultado, ela concluiu a faculdade sem nos olhos e sem sentir-se alimentada pelos sabores que eram postos na mesa. Foi somente o contato com outras mulheres negras, como estudo no oficina de astronomia, que é onde ela estava, que ela conseguiu se conectar com a potência uma espécie de aprendizado, trocas de experiências, trajetórias e conhecimentos históricos. Então, como ele já anunciou em sua pesquisa, na cozinha se aprende e se ensina história. Ao ler a sequência didática proposta por ela, que é intitulada Histórias da Cozinha Brasileira no Período Colonial, embora ela não tenha mencionado diretamente, ela propôs a aplicabilidade da Lei 10.039, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira em todo o currículo da educação básica, especialmente no que diz respeito à valorização da cultura africana histórica, do seu legado, bem como a questão do protagonismo da resistência do povo negro no Brasil. Ao propor a realização de pesquisas, debates e a historicização dos sabores e saberes que compõem a nossa memória histórica ancestral, o que vemos nessa sequência didática é o romper de silenciamentos e a potencialização de uma história de sujeitos cujas narrativas e percepções nos evocam a refletir, sobretudo, sobre as nossas próprias identidades. Colocar em ação um projeto de educação racista que potencializa o conhecimento ancestral vai muito além de pesquisa acadêmica. Pessoalmente, sinto honrado por ter lido esse trabalho que se propõe a uma descolonização do currículo de potencialização do conhecimento historicamente do por mão de mulheres negras.
eu finalizo aqui as minhas reflexões sobre essa pesquisa. Com certeza eu vou ter muito mais, mas o tempo faz com que a gente reflita um pouquinho do impacto que ela nos traz, né? Eu sinto muito pela impossibilidade de estar aí presente, né, de manifestar o meu respeito, a minha reverência. Como eu falei desde o começo, eu estou bem de saúde esses dias, o corpo tem pedido descanso, estou respeitando esse chamado também, né, no meu corpo. E eu espero que a pessoa aqui presente receba as minhas considerações com muito afeto e que, de algum modo, essas palavras aí, que cheguem na Ellen, como essa estrelinha que ela chama a mãe lá na Católica, que hoje ela também é, né, ancestralizada. De certo, muito de mergulhar e de orgulhar os seus com a pesquisa que ela estava realizando, foi alcançada, com certeza disso. Eu agradeço muito a chance de ler cada palavra que foi escrita. Reforço também o meu agradecimento ao professor Marcelo, aos colegas que estão nessa banca e a família de Eligineide que está aqui presente, celebrando, reverenciando essa trajetória. Obrigada. Muito obrigada por ter pensado, Marcelo, para participar desse momento. Eu estou muito feliz com essa possibilidade de ter essa experiência com vocês e, de alguma forma, ter conseguido parte também da trajetória dessa dora tão potente, tão firme, convicções, que tanto me inspirou ao conhecer a sua pesquisa, a sua trajetória a partir da palavra que registrou, que escreveu. E é isso. Estou muito contente. Muito obrigada, gente. Com certeza, a sua memória está sendo honrada nesse momento com esse legado que eu deixo aqui, professores, não só as professoras de história, mas as mulheres negras que ancestralmente têm construído tanto conhecimento que existe em suas cozinhas, de nos alimentar de tanto amor, de tanto axé, de tanta energia. Obrigada, gente. Além de agradecer a você pelos seus comentários, dizer que tem uma consideração que você fez que a gente vai incluir na SD no capítulo do produto, que é óbvio, é muito bom a gente ter colegas especialistas na mão, né? E é citar a lei, né, que a gente acabou fazendo isso, mas não faz referência, né, direta, e você fez essa menção. Muito obrigado por essa contribuição sua, né, além do seu carinho, né? Valeu pelo comentário e pelo apoio, tá bom? Obrigado. Agora você, Joana. Professora Lídia, obrigada pela contribuição, e agora eu passo a palavra para a professora Joana. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, saúde ótica, saúde a família de Mineira presente, nossos colegas também. Gostaria de agradecer aos orientadores, professor Marcelo, professora Patrícia, pelo convite, né? Puder participar dessa banca. Como eu disse para o professor Marcelo, no início da fala dele, após o processo de seleção, a Eligineide, ela foi orientada no começo da sua trajetória aqui no programa aqui, né? Porque também estava vinculada ao programa. E, assim, passamos por uma série de dificuldades, eu estava passando um momento pessoal muito delicado, de questões pessoais, de saúde, que eu comecei naquele momento, e com dificuldades nesse processo todo. Mas, assim, o que eu gostaria de dizer é que Eligineide, para mim, foi a passagem dela na minha vida, foi um grande ensinamento. Eu estou muito emocionada, principalmente quando comecei a ler o trabalho, ver a evolução desse trabalho, de tantas modificações que foram feitas, não é tantas modificações, eu lembrei que passou um filme na cabeça, né? Das orientações, um período que ainda era online, e eles meio espirituosa,
abria a câmera e circulava a casa toda. Eu lembro que a casa estava em reforma, ela circulava a casa toda, né? Conversando comigo, e às vezes tinha os netos que estavam com ela, e ela ia apresentando os netos, mostrava o quintal, tinha animais no quintal. É uma memória afetiva muito, muito bonita, eu levo comigo, no meu coração. Esse é um pouco de verdade, né? Não tive condições de ir na despedida, porque realmente, do ponto de vista emocional, não estava em condições. Mas, assim, é muito satisfatório saber, né, que ela venceu tantas barreiras, tantas dificuldades. A Elidineide, para mim, ela representa assim, a resistência, porque existia muita dificuldade do ponto de vista acadêmico mesmo, pelo que o professor Marcelo sinalizou. Ela se formou muito tempo atrás, ela estava na prática, né, de sala de aula, aí, em vigor, né, mas, do ponto de vista acadêmico, tinha uma dificuldade na escrita, tinha essa questão da organização científica mesmo, de entender como é que funciona o processo de pesquisa, e, para além de tudo isso, a gente ainda presenciou essa dificuldade que eu tive na época, né, pessoal, e também não ser da área de história. Então, era muito difícil a gente encontrar pontos de alinhamento, depois que ela passou por aquela situação na qualificação, na verdade, o professor Marcelo foi convidado e topou essa integração e passou a ser orientador e depois assumiu a orientação de direito. Mas o professor Marcelo, assim como ela, são professores de história, né? Tem mas eu estava lembrando ontem, né, a ler a dissertação, terminar de ler a dissertação dela e fazer uma revisão, essa questão da... A gente passou pela ditadura militar, não foi? Existia a proposta de trabalhar com a ditadura militar, existiam outras propostas anteriores, e ela acabou indo para a questão focando na questão do erro, da culinária. Eu tenho algumas contribuições a fazer, eu fiz uma revisão também do textual, mas preferi vir aqui apenas compartilhar com vocês nesse momento a experiência que foi conviver com a Elidineide, né? E, assim, agradeço muito aos orientadores pelo fato de que decidiram, né, fazer na banca. Eu não sabia nem como é que funcionava, na verdade, uma banca nessas características. Mas eu me vi, assim, impossibilitada de fazer um parecer convencional, né? Até pela própria questão que nós que iremos estar em contato, eu e os orientadores, no caso, uma pessoa que participa da banca, né? Os orientadores, para fazer melhorias no texto. Então, eu prefiro, assim, prestar minha homenagem a Elidineide e aqui a família dela que representa, e vir na estrada hoje, né, imbuída desse sentimento de estar aqui com vocês, celebrando essa vitória, que é sempre uma defesa de mestrado, mas, sobretudo, com essas características, né, de que ela chegou muito longe, ela avançou muito, ela rompeu barreiras, ela resistiu e superou, né, as dificuldades para estar nesse momento aqui de conclusão desse trabalho. Agradeço a todos, saúde também, de se falar, os colegas tanto professores como alunos que estão nos acompanhando online. Prazer estar com vocês aqui. Boa tarde. Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de saudar a banca, né? O colega Marcelo, a Patrícia, a Aline que está online também, a colega, e a professora Edilana. Saudá-los também, vocês que estão aqui presencialmente, e vocês que estão online, tá bom? Eu preparei uma fala, que não é o parecer de fato, né? O parecer eu vou apresentar depois para os orientadores. E esse parecer é uma conversa, de fato, com os orientadores, né? E eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre o que eu li no texto, e sobre a sensação de ter conhecido a Elidineide na qualificação. Sobre o trabalho, é um trabalho que tem uma relevância muito importante, né? Ele é muito relevante nesse sentido, porque ele dialoga com um público da modalidade ProEja e EJA,
que, desde a institucionalização dessa modalidade, sofre e enfrenta desafios, certo? E o trabalho da Edneide é um trabalho que contribui para a superação desses desafios. Por isso, ele é muito significativo. E aí ele discute, ele discute e entende o público que ela dialoga ali na sala de aula, né? Com muita sensibilidade, com muita... entende o lugar de fala, isso aparece no texto, né? Ela entende esse lugar de fala, e acaba se colocando também no lugar daquele público, né? Isso aparece muito nitidamente na dedicatória e nos agradecimentos, que foi como as colegas fizeram, né? Se orientaram para poder fazer sua fala. E a história da Edneide é uma história que dialoga e cruza-se com histórias de muitas outras mulheres negras, né? Com certeza, a dona Helena, a quem ela dedicou o trabalho também, né, contribuiu sobremaneira para que ela chegasse aqui. E o próprio trabalho da Eli é esse impulso, é esse vigor e essa força para outras pessoas, para outras mulheres negras que vão enxergar esse trabalho, tanto o texto quanto a sequência didática, como uma forma de alçar novos voos, contribuindo também para que alunos, né, do EJA consigam aprender a história, refletir sobre a história do período colonial, entender a participação da população africana, indígena e europeia, né, na formação desse paladar brasileiro, e contribuindo também para que essa ancestralidade ela seja revitalizada, né, recuperada, se assim for. Outra coisa interessante que me vem ao texto, que me vem à cabeça por causa do texto, diz respeito ao que está nas linhas do agradecimento e da dedicatória também. Que quando eu leio a dedicatória, quando o Marcelo fez a leitura também, aquilo aparece a história da Edneide, né? A história da vida dela. Enquanto ela faz a dedicação, a história da vida dela está ali. Enquanto ela faz a dedicatória, a história da vida dela está ali. Enquanto ela faz o agradecimento, a história da vida dela e da família dela também está ali. Então, isso me fez perceber que esse texto, que essa dissertação, esse produto, sem muito esforço, é um produto também autobiográfico, certo? É um produto que narra a história da Edneide. Por isso, ele é muito mais significativo do que apenas o produto que vai ser utilizado pelo professor em sala de aula, certo? Então, ele diz muito mais do que apenas está escrito ali naquelas linhas. Pensando isso, e aí para finalizar também, agradecer a participação, esse trabalho que é autobiográfico, ele reforça e torna perene uma memória sobre a Edneide, né? A memória que eu tenho e guardo com muito afeto da Edneide é que, no momento da qualificação, e aí o Marcelo já sabe disso muito bem, que ela trouxe um brinde para a gente, que participou da banca, né? Uma florzinha com uma molinha e uma mensagem por trás, né? Um pregador segurando a mensagem. E aquilo é muito afetuoso, né? E pensando que, diante de todas as dificuldades, né, que ela enfrenta, que ela enfrentou durante toda a sua vida, superando todas em alguma medida, aquilo ali mostra também que é um clichê já, né? É preciso endurecer, mas sem perder a ternura, né? É um clichê que está na memória aí, que já ouviu falar do Che Guevara, mas assim, isso me vem à mente quando eu tenho essa memória da Edneide, né? O mimo, a lembrança, o presente, o sorriso largo e, portanto, um momento de afeto, um momento de tensão, de luta, que é finalizar, concluir, né? E percorrer esse percurso que é a pós-graduação, né? É nesse sentido que eu desejo que a memória da Eli ela seja perene e que esse texto também contribui para a eternizada, né? Obrigado. Mas só está fugindo o microfone. Já. Aqui, o diretor falou que está bom.
Pessoal, eu conheci a Edneide, né, durante o processo das aulas, né, principalmente durante as aulas de práticas educativas, né, e devido foi durante as aulas online, por conta da pandemia, sempre foi muito esfuziante a presença dela, sempre com muita alegria, sempre com uma presença que trazia uma energia diferente, e um ambiente mais festivo, mais alegre. Quando eu fui convidada pelo Marcelo para colaborar no processo de desenvolvimento do trabalho, da pesquisa, se eu disser, porque você vai ser extremamente repetitivo em relação a tudo que já foi dito nessa banca. Porque apesar das dificuldades enfrentadas pela Edneide, ela era extremamente dedicada, ela realmente buscava formas, mecanismos de se alcançar o objetivo proposto no texto. Ela realmente não descansava, ela queria alcançar o trabalho, porque ela sabia da importância, da representatividade dela no processo. Ela era muito consciente em relação a isso. E isso era muito tocante para a gente que acompanhava o desenvolvimento do texto dela. Né? A partida da Edneide foi uma árvore que a gente gosta, uma árvore frondosa que está ali crescendo, bonita, e de repente vem a chuva, o vento, a tempestade forte. Né? De qualquer forma, esse momento eu considero muito especial, porque, embora ela não esteja presente fisicamente aqui entre nós, a gente sabe que ela está presente. E a conclusão desse trabalho, essa defesa póstuma, ela era muito importante, ela tinha que acontecer para que, da forma como o Rafael colocou, para que outras mulheres pretas compreendam a importância do seu papel nesse processo de construção e desenvolvimento do conhecimento, se sintam empoderadas para participar também. Então, é isso. Eu agradeço ao Marcelo e ao Edneide pela oportunidade de poder participar desse trabalho. Obrigada, gente. E o Marcelo encerra. Gente, antes de encerrar, eu queria comunicar a vocês que a banca fez uma reunião oculta. Não é, João? Fez uma reunião oculta para poder fazer a avaliação do trabalho de Edneide. E ela não foi tão oculta, porque a Edneide também estava lá presente. E aí, a gente optou e decidiu por declarar aprovado, né, o trabalho da Edneide, e ela, a partir de agora, Dani, Netinha, é considerada professora mestra em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal Baiano. E eu quero uma salva de palmas para ela. Muitos agradecimentos. Queria agradecer a Li e agora agradecimento também pela honra e privilégio de ter convivido com ela, de ter aprendido com ela e de ter sido iluminado com um sorriso largo, como o Rafa disse, dela a cada momento que nós nos encontrávamos aqui. Queria dizer a Dani, né, a sua esposa Dani, Júnior, e principalmente aos netinhos, que sua avó foi e é uma inspiração e um exemplo para a gente. Então, fique gravado na memória de vocês que ela inspirou e foi exemplo para muita gente, e não só para os estudantes do programa, mas para os 12 professores desse programa que declararam, sabe, admiração profunda pela garra, pela insistência e pela dedicação que ela deteve quando esteve aqui entre nós, e pelo legado que ela deixou no ProfPT. Ela é tão danada, digamos assim, que ela ensinou a gente a como fazer defesa póstuma, porque a gente nem sabia que existia. Eu até falei com o Dani, não foi, Dani? A gente vai fazer. E tal. Depois eu falei com o Pati, eu não sei como é que faz isso, não. Agora a gente prometeu para a Dani e a gente vai fazer.
Aí, e nós descobrimos, eu tinha mandado uma mensagem para a Davi, Davi disse que ele tinha legalidade, né, antes de eu falar com a Dani, mas que não sabia como é que era para ser feito, que não tinha precedente, mas que era legal. Eu disse, olha, Dani, tem como fazer, a gente vai fazer, depois a gente vai buscar como é que faz. E conseguimos fazer, e ficou um trabalho muito lindo, eu tenho um orgulho muito grande desse trabalho. Queria agradecer à professora Patrícia, co-orientadora, né, que esteve comigo para terminar o trabalho, que como é que foi que aconteceu, gente, para vocês saberem. A Dani nos forneceu o trabalho no último estágio, que foi deixado por ali. Ela tinha acesso, porque a Dani também acompanhava o trabalho dele de perto, né? E eu pedi para ela mandou para a gente, e a gente aí fez a conclusão do que faltava, né? O orientador e o orientador, como manda, né, a legislação, nesses casos específicos. Tá? Então, eu queria agradecer à professora Patrícia, né, que eu tenho um amor incrível por essa mulher, ela sabe disso, né? E que tem mais trabalhos de orientação, né, de alunos como a Leidineide, para a gente, né? A gente fica olhando por isso. Aline, um beijo, sabe, pelas suas palavras tão carinhosas, né? Jô, você sabe, né? A gente está nessa parceria, nessa que você saiu do PPT, e você se ligou de mim, não. Você saiu. Rafa é um parceiro de muito tempo, então estamos numa banca entre amigos, e eu sempre digo que, para quem se queixa que eu chamo amigo da banca, eu respondo que eu não vou chamar de amigo, não. Né? Só chamo amigo mesmo. Queria agradecer aos estudantes que estão aqui online, todos eles, né? Os estudantes que chegaram, a professor Gilvan, que chegou aqui, a professora Lu, da coordenação de ensino, que até pouco estava aqui, a Carlos, que deu todo apoio técnico e logístico. Carlos, você é foda, viu? Eu pensei não falar, mas a única palavra para você é foda, não tem outra palavra para você, viu? E principalmente a família, que se por um lado a homenagem principal vai ali, por outro lado, os homenageados são vocês, né, que são a memória viva delas aqui na Terra, tá bom? Então está encerrada a sessão. Obrigado, boa tarde. E vamos para as fotos, viu? A gente tem que tirar fotos. Se não tem foto, não existe. Não existe daquele chefe. Carlos tira foto. Carlos Só tira. vestir com a gente. Vem. Carlos, Vem tirar foto. você consegue mexer em ali para ela sair daquela posição? Para ela sair na foto. Eu quero sair na foto, gente. Foto. Para não ficar na frente A minha filha na frente dela, se a gente vai ter que ir para trás da mesa. Acho que Aí vem para cá, Santinho. Fica aí, todo mundo do lado de ali, que a gente foi falar. Aí eu pego todo mundo. Patrícia para lá. Patrícia para cá. Não, vira uma foto, não. Patrícia pode chegar para cá. Tá todo mundo. Dá mais de 3, porque só é. Vocês não ficarem, não. Que lindeza, gente. Marcelo, cuidado com sua careca, vai ter outra. Você pode chegar. Se a metade quiser vir para cá, porque ele fica na luz. Aí ela chega mais para cá, para não ficar com a luz na cara, coitadinha. Uhul! E você vai ficar com a luz na sua testa, viu? Pronto, metade da família para cada lado. E orientador, tirar uma foto aqui. Pronto. Mas não vai ser para lá. Mais um. É verdade. Agora esse cara aqui de novo. Obrigado. Ô, gente, obrigada, viu? Obrigada, Li. Tchauzinho, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Li. Tchau.